Vocês trouxeram Bíblia? Olha, muito bem. Estão aprendendo a riscar a Bíblia de vocês, a marcar tudo? Estão lendo em casa, vendo como é que tem uma conexão, como é que é bonito? E estão guardando a palavra no coração de vocês, que é a parte mais importante, que é o nosso alimento, né? Então, vocês deixam aberto em João 14, que é só um começo da conversa, João 14, versículo 23, né? A nossa caminhada espiritual, gente, ela é uma decisão, não é? É uma decisão. Uma coisa é eu ser cristã porque eu herdei, a gente acha que é uma herança, né? Eu sou católica porque a família inteira é católica. E até então nunca pensei direito sobre isso, porque é uma continuidade, né? Vai a família sendo católica, e é o que eu tenho repetido com vocês, a gente é treinado a ir à igreja, mas não é treinado a ouvir. A gente não escuta a palavra. A gente entra e sai, não sabe nem o que foi falado no Evangelho, nem qual era a primeira leitura, nem a segunda, nem o Salmo, nem sabe que uma coisa se conecta à outra. Que tudo, na verdade, é um preparo para o nosso coração, para nos educar. Que, na verdade, o objetivo é nos formar. Então, a gente não tem consciência que tem uma caminhada espiritual. Mas, da mesma forma que a gente cuida do corpo, cuida da saúde física, cuida da saúde emocional, cuida da saúde mental, temos que cuidar da saúde espiritual. Mas não tem mágica, tudo na vida tem investimento. Então é preciso, de vez em quando, parar e ser crítico conosco, na caminhada. Nós estamos nos preparando, Jesus já está fazendo quase 40 dias da ressurreição, que nós vamos celebrar a ascensão, nesse domingo ainda está dentro do discurso dele da despedida, e a igreja caminha, e quando os discípulos quando eles recebem Pentecostes, o Espírito Santo, eles estavam com quem reunidos? Com Nossa Senhora. Eles estavam reunidos em oração com a Mãe, e nós estamos no mês de maio, e sábado nós celebramos Fátima. E Fátima é um mistério muito maior do que a gente tem noção. Muito maior. Quando Nossa Senhora vem, ela aparece a 13 de maio na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Quando ela aparece, ela vem trazer para nós quem é Deus, né? Ela vem revelar tanta coisa do mistério, mas também revelar a nós mesmos quem somos. E a gente, quando Nossa Senhora fala com a Lúcia, com os meninos, vocês deverão vir aqui todos os meses, nesse mesmo dia, no mesmo horário, e a Lúcia pergunta, quem é a senhora? Ela fala, vem primeiro, depois eu conto. Volta primeiro, depois eu conto. Eu fico imaginando quantos de nós íamos voltar, porque a matemática de Deus não é a nossa. Imagina, Deus muitas vezes te dá uma ordem para você fazer alguma coisa, depois Ele te explica por quê, quando você já estiver pronto. Porque a caminhada espiritual é uma relação de confiança. Porque eu não confio numa ideia, eu confio numa pessoa. Então, quando Jesus começa aqui em João, que está colocado em capítulo 20, no versículo 23, ele fala, se alguém me ama. Aí eu fiquei parada tanto nesse versículo, que eu fiquei pensando, será que a gente tem condição de saber o que é amar a Deus? Com exceção de Nossa Senhora, que o amou como ninguém amou. Será que na minha caminhada espiritual eu não troco Ele tantas vezes por tantas ninharias? Eu troco Ele para tantos ídolos falsos, por tantas situações que me seduzem, me enganam e me enrolam, e que eu acho que é o amor perfeito e é mentira? É só ilusão e enganação? Se alguém me ama, será que a gente de verdade já parou e pensou o que é amar a Deus? Amar a Deus dentro da nossa miséria, dentro da nossa fraqueza, dentro do nosso nada, mas com o que a gente tem para amar, com o que a gente conhece de amor.
que é tão limitado, que nós fomos treinados no amor, que eu só amo se. Eu só te amo se você tiver uma conta bancária legal. Eu só te amo se você for alguém importante. Eu te amo se você for lindo. Eu te amo se. E Deus não nos ama apesar de toda a nossa miséria. É uma relação tão diferente. Mas será que nós conseguimos amá-lo? Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém me ama, guardará tudo que eu falei, e aí meu Pai virá. E nós iremos fazer nele morada. Será que a gente já levou a sério o que é ser morada da Trindade? Imagina Nossa Senhora, aquela menina que andou carregando dentro dela, por um tempo, por 9 meses, ela foi o próprio templo. Imagina que naquela época que os santos dos santos, os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano, ela carregou dentro dela o próprio Deus. Então não existe ninguém que ama mais Jesus do que ela. Por que eu estou falando nela? Porque quem pode nos ensinar a amá-lo? Ela, porque ela é a mãe do puro amor. Ela também é a mãe do temor, a mãe da ciência. Qual é o grande temor que na nossa vida espiritual nós deveríamos ter? Vamos relembrar. Quando Nossa Senhora, com Jesus com 12 anos, vai ao templo, em Jerusalém, na época da Páscoa, e ela acha que Jesus está com José, e José acha que ele está com Maria. Quando andam 3 dias, descobre que ele não está com nenhum dos dois. E ela volta. 3 dias perdidos sem ele. Então, qual é o maior temor que a gente pode ter? Perder Jesus. Esse é de verdade. O maior temor da nossa vida quer ficar sem ele. Então, ela nos ajuda se o caminho está fora, se o trem está fora do trilho, nos colocar de volta no lugar. Porque ela é mãe. Não existe ninguém que conheceu ele como ela conheceu. Ela gerou ele. Vocês que são mães, vocês sabem. A mãe conhece o filho, mesmo que ele minta, que fala, não, está tudo bem, mãe. Mentira, a mãe sabe que não está. Porque o cérebro da mãe, isso é provado pela ciência, no momento que ela está grávida, o cérebro dela é lapidado na região da sensibilidade. Então o filho põe a chave na fechadura, a mãe fala, o que aconteceu? Ele fala, nem entrei, mas a mãe sabe, que o jeito que ele pôs a chave na fechadura está errado. Ele mente na voz, fala, não mãe, está tudo bem. Ela fala, não está. O passo do filho é diferente. Vocês imaginem ela que conviveu com ele, olhando aquele menino. Primeiro ela gerou, depois ela viu ele crescer. Ele viu ele crescendo, até virar um homem, até assumir a missão, até morrer numa cruz. E ela recebeu ele no colo, devolveu ele para o pai. Pode imaginar a alegria dela de vê-lo ressuscitado. Claro que eu acho que ela foi a primeira pessoa que o viu, né? Ele não ia a outra pessoa não ser a mãe, não teria jeito. Então eu fico pensando, a gente já tem consciência que temos uma vida espiritual e que somos peregrinos. E nós somos peregrinos com Maria, não é? Ela é a mãe que pode nos ensinar. Mas com qual Maria que a gente caminha? Nós caminhamos com a Maria, que é a serva, a mestra, a nossa mestra espiritual, que foi a primeira discípula que andou naquele caminho estreito da cruz, até o Calvário. Ou nós caminhamos com Maria, que é aquela inatingível, aquela tão perfeita que fala, não tem jeito de imitar não, e deixa para lá. Ou caminhamos com aquela Maria que Isabel proclama, tu és bem-aventurada, por quê? Bem-aventurada és tu, Maria, por quê? Acreditastes. Será que eu convivo com ela? Ou será que eu reduzi Nossa Senhora a uma santinha que me serve, que me dá favores a um preço bem baixo? A gente precisa ser crítico. Qual é a minha relação com a Mãe de Deus? Eu não posso reduzi-la a alguém que eu tenho um aperto, como eu não posso reduzir a Jesus a um aperto como se fosse um gênio da lâmpada, que eu na hora do aperto eu esfrego e falo, faz isso para mim, Jesus.
Da mesma forma, eu aperto, rezo o texto, rezo o rosário, rezo 24 horas. Eu estou querendo fazer com que vocês amadureçam na fé, para que vocês possam entender que eu não posso reduzi-la só a isso. Isso é um risco, um perigo. Eu não posso achar que ela é inatingível porque ela é imaculada, porque ela é bem-aventurada, ela é agraciada. Mas eu posso entender que ela foi uma mulher como eu, só que recebeu, nunca pecou e recebeu as graças de Deus. Ela era agraciada. Quem que podia imaginar que aquela menina buscando lenha e buscando água, que nunca se meteu com a vida de nenhum vizinho, era a bem-aventurada de Deus, era a agraciada de Deus? Então ela conhece tudo dele, ela viu ele, tudo, mas nada escapa aos olhos dela. Então hoje ela pode me ensinar o caminho. Hoje eu tenho que entender que ela é minha mestra e falar: mãe, me ensina. A senhora que foi a primeira discípula que andou atrás dele naquele caminho difícil, duro, a senhora aprendeu a conviver diante de um silêncio de Deus. Por tudo que a senhora passou, Deus foi silencioso. Deus se manifesta na anunciação e depois se cala. 30 anos de silêncio. Quando José é mandado para o Egito, a frase que está escrita na palavra de Deus é: pega a mulher e o menino e foge para o Egito. Herodes está querendo matar. O caminho tinha que ser rápido e ao mesmo tempo lento, porque eles tinham que fugir, eles tinham que ir por estrada alternativa, porque o resto estava tudo para Herodes pegá-los. Então eles encontraram um monte de coisa, muito mais obstáculos, mas tinha que ser rápido e lento tudo ao mesmo tempo, era uma loucura. E falou: fica lá até que a minha boca fale de novo. Quanto tempo demorou? 7 anos. E nós acabamos de rezar e falamos: Deus não me escuta, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Já demorou 7 anos? Não. Demorou 30 em Nazaré? Não. Então Nossa Senhora traz para nós, quando ela vinha em Fátima, renovar a nossa confiança. Quando o anjo aparece pela primeira vez para preparar os meninos para a vinda dela, alguém se lembra o que o anjo falou para os meninos? Nada, né? É difícil lembrar dessas coisas, né? O anjo fala para os meninos: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas preces. Quer dizer que Deus não é surdo, e que Ele vê, e que Ele escuta. Então o que nos falta? Confiar, que eu falo e Ele escuta, e que eu tenho uma poderosa intercessora diante dEle. Ela está do lado dele, são os corações juntos. O coração de Deus e o coração de Maria estão atentos às vossas preces. E aí, depois da segunda vez que o anjo aparece, o anjo fala com eles: Deus tem um projeto grandioso para a vida de vocês. Era só para a vida dos 3, Lúcia, Jacinta e Francisco? Não, é para a sua vida, é para a minha vida. O que nos falta? Acreditar. Bem-aventurada és tu, Maria, por quê? Acreditastes. E porque acreditou, tudo aconteceu. Se tu me amar, se você me amar e guardar os meus mandamentos. Fala, os mandamentos de Deus é muito difícil. Não. Deus nos orienta a viver bem com Ele e com o próximo. Amar a Ele sobre todas as coisas. Não coloque nada acima de mim nem à minha frente. Quem te deu a vida? Quem te soprou? Falou: bem-vindo à vida, que é eterna. Quem te convidou? Ele. Colocar quem à frente dele? Ninguém. Quem acima dele? Ninguém. Quem que te põe de pé quando você entra aqui destruído? Ele. Quem que renova a sua força? Ele. Quando você está deprimido, entristecido, que de repente seu coração enche de uma alegria, que você escuta uma palavra que te diz: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Você até reanima o corpo e fala: uai. E quando essa palavra vem e te levanta. Então ele falou: por que eu estou te orientando? Os mandamentos são as minhas orientações, para que você não tenha problema com seu irmão, e não tenha problema com o Senhor teu Deus. Então não mexe com um casado, nem você que é casado, arruma uma mulher casada, porque essa confusão de adultério. Falou: porque é uma delícia, é mesmo, pecado é doce no início, amarga depois. Não mata, não rouba, não gema, uma delícia ter muito dinheiro. Para quê mesmo? Não rouba, não mente, não calunia. Não fica escutando o outro falar mal de alguém, porque você está sendo cúmplice do pecado do outro. Isso é grave.
Está escrito na palavra de Deus. Ah, filho, a gente nem sabe quais são os mandamentos. Pois é, porque a gente não leva a sério. Eu não amo. Porque se eu namoro alguém, eu sei que ele gosta da comida X, da roupa Y, disso, eu vou fazer tudo que ele gosta. Mas com Deus a gente vai levando mais ou menos. Na hora que ele me chamou, eu dou um jeito no corpo, falo, não, bem que eu acreditava no Senhor. Como que a gente leva a nossa vida espiritual no mais ou menos? Quantos de nós estão trazendo a Bíblia de tanto que eu falo na cabeça de vocês? E é tão sério, está tudo escrito na palavra, mas a gente não leva a sério. Como a gente não leva a sério o que Nossa Senhora pediu? O que ela pediu em Fátima? Rezem o rosário todos os dias, tem mais de um século. E ela falou, e eu lançarei o meu manto sobre as casas que rezarem e evitarei muitos problemas. Hoje, quando eu fico vendo o mundo virado do avesso, eu penso, e se vocês estudarem toda a história da igreja, vocês verão, quando é que nós começamos a ter problemas, foi quando parou de rezar o rosário. Só estudar. A segunda coisa que ela pediu. Ela fala assim com Lúcia, vocês estão dispostos a sofrer para a salvação de uma alma? Para a conversão dos pecadores? Fala, Filó, nós vivemos num mundo absolutamente individualista. O problema é do outro que não crê. Eu vou me salvar, o problema é do outro. Né? Nós estamos nesse mundo que só pensa cada um em si. É isso que Nossa Senhora pediu? Não. Eu sou responsável pela salvação de vocês. Por isso que eu estou aqui toda terça-feira. Eu tenho que me salvar e salvar vocês. Fácil não. Por quê? Porque está escrito em Gênesis, pode marcar. Capítulo 4, versículo 9, está escrito... Onde está o teu irmão? Vocês lembram quando é que está escrita essa cena? Caim acaba de matar Abel. Deus Pai fala, Caim, cadê Abel? Eu falo, sei não, senhor. Acabou de matar ele. Aonde, Caim? Que está seu irmão? Não vi não, senhor. Como é que mente para Deus? Como se Deus não visse. Gênesis é lá no início. Capítulo 4, versículo 9. Onde está o teu irmão? Então, quando Nossa Senhora pede para a gente rezar o terço, ela nos ensina que o terço, primeiro, o corpo do terço, o corpo, é oração vocal, é Pai Nosso e Ave Maria. Mas a alma do terço são os mistérios da vida de Jesus. Porque tudo estava guardado no coração de Nossa Senhora, porque ela pede a devoção imaculada do coração dela. E ela pede a reparação e a devoção ao coração. E o anjo fala, é preciso consolar o teu Deus. Então é tão bonitinho, porque quando Nossa Senhora pergunta se estão dispostas a sofrer, naquele dia a família da Lúcia, a família dela que era pobre ficou pior, porque sofreu muita coisa. A mãe dela não acreditou, não era para contar para ninguém, Jacinta conta para a mãe dela, a mãe da Lúcia fica brava, aquela confusão. E a Lúcia sofre muito, e aí ela volta, aparece para Nossa Senhora, aparece, ela fala, me leva embora. Nossa Senhora fala com ela, o meu coração será um refúgio para você, Lúcia. O que é refúgio? É um abrigo. É aqui que você vai se esconder, porque a Jacinta e o Francisco eu vou levar, rapidinho. Ela falou, mas eu vou ficar sozinha? Não, eu serei o seu refúgio. Então Maria é um refúgio para nós. Nos momentos difíceis, na hora que não está fácil, é ela que nos esconde, é ela que nos ensina. Rezem o terço, porque por enquanto, vocês vão entender que o terço é uma oração contemplativa. As pessoas falam, eu tenho preguiça de rezar o terço, porque repete. Por quê? Porque é contemplativo. Até que a oração vai passar da cabeça para o coração. E se no início eu medito os mistérios da vida de Jesus, que estava no coração de Nossa Senhora, em Lucas, por 2 vezes ele fala, quando o menino nasce e quando ele perde, Nossa Senhora guardava tudo no coração dela. É quando Lucas descreve. Então, de Nazaré, de Belém a Jerusalém, onde tudo começa e tudo termina, está tudo no coração dela. Tudo no coração de Maria. Então depois, à medida que a gente vai rezando, que a gente vai ganhando graças e graças, que a gente passa a meditar os mistérios da nossa vida, nos mistérios da vida de Cristo, sob o olhar dela e dele. Mas tem um chão, né? Porque a gente tem que ser perseverante. Então a gente aprende que a gente reza, e eu rezo pela alma do outro.
Eu rezo pela conversão dos pecadores. Quando a gente reza o texto, a gente reza pela conversão dos pecadores. Que a gente intercede pela vida de alguém. E aí a Jacinta era a grande intercessora. E ela fazia jejum e falava com Jesus, falava com Nossa Senhora, para que alguém não vá para o inferno. E hoje nós nos preocupamos com as almas que vão para o inferno. A gente nem acredita que tem inferno. Fala, Filó, que palhaço, não existe. Existe. Nossa Senhora revelou para os meninos, eles viram o inferno. Nós não acreditamos nisso, então nós nem temos temor de perder a Deus, nós estamos levando a nossa vida espiritual sem nenhum zelo por ela. Então quando ela pede, a gente precisa lembrar disso. A Jacinta pegava uma plantinha que tinha espinho e apertava na mãozinha dela e oferecia isso a Deus. Quando ela adoeceu para morrer, que foi a peste, ela falou, que foi aquela gripe espanhola, ela falou com Jesus, eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho, para que alguém se salve. Aí ela foi transferida sozinha para Lisboa. Era uma menina de 8 anos. E como Francisco era o adorador, quando Nossa Senhora falou que ele ia morrer cedo, eles iam para a escola e falavam com a Lúcia assim, Lúcia, vai você estudar, que eu sei que tem que aprender a ler, que ela falou que você vai ficar aqui. Nós vamos embora daqui a pouco, vou ficar aqui consolando Nosso Senhor. E o tempo que ela ia para a escola, ele ficava dentro do lado do Santíssimo adorando Jesus. Uma criança de 6 anos. E nós, mal passamos lá uma vez, porque a Filó fala tanto na nossa cabeça que tem que vir adorar Jesus, que de vez em quando a gente passa na igreja e fala, Filó, fui lá, viu? Compreendem? Nós levamos, como é que eu vou amá-lo? Eu amo uma pessoa. Cristianismo não é uma ideia, é uma pessoa. Então, agora vai lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, que foi do Evangelho de domingo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, abre lá, no versículo 15, Pedro nos faz um desafio aqui muito grande. Ele fala, santificai a Cristo Senhor em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança para todo aquele que vos pedir. Se as pessoas chegarem perto de você hoje e falam assim, por que você acredita em Jesus? Você dá conta de defender a sua fé? Você tem argumentos para defender a sua fé? Sim ou não? Fala, filho, acho que vou ficar meio embaraçada. Eu vou falar com as pessoas assim, eu prefiro não discutir. É porque a gente não sabe nada. É para morrer de vergonha. Então eu vou sugerir para vocês 2 livros, anota aí. Filó, são livros difíceis? São. Nós temos que largar de moleza. Nós temos que começar a estudar. Então, eu já não vou lembrar o século, se foi século IV, eu já não vou lembrar. É apologética. O que é apologética, Filó? Alguém sabe o que é apologética? Só vou fazer vocês falar difícil, né, gente? Bacana. Apologética é defender a verdade da fé, com argumentos. Então tem 2 livros famosos, que é de São Justino Mártir. Um chama-se Apologética, e o outro é a conversa dele, a discussão dele com Tufão, que era um judeu, que criticava o cristianismo. Então são discussões brilhantes. Nós temos que conhecer aonde está tudo fundamentado. Vocês acham isso na internet, você baixa no Google. Vocês podem baixar esses livros. Tem que ter paciência para estudar, tempo, Filó, não tem tempo, esse negócio é muito difícil, vocês imaginam se eu tenho. Tem que ler. É claro, quem quiser, né, gente? Eu fico forçando vocês, se Pedro me desafiou vocês, eu tenho que cutucar vocês, senão não sai do lugar. Ou sai? Não sai. Não sai. Então é preciso que a gente estude, porque Pedro fala, vocês têm que defender, mas com mansidão e respeito. Mas eu tenho que ter argumento, eu tenho que saber porque que eu creio nele, onde que ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, por que ele é o Filho de Deus. Se você me amar, ai meu Deus, esse primeiro versículo arrebenta com a gente, se você me amar. Então você vai saber tudo a meu respeito, você vai me defender,
você vai revelar na sua vida por que eu sou importante para você, e vai falar, não, isso eu não vou fazer, porque isso vai deixar Jesus triste. Não posso fazer isso. Eu não posso ofender aquele que me amou como ninguém me amou, aquele que me deu o direito, que muito mais do que me salvar, me fez filho de Deus. Gente, a gente não tem noção do que significa isso. Nós nos tornamos filhos do Altíssimo. Isso é uma coisa surreal. Quando é que aquele povo podia imaginar que alguém mortal como nós se tornaria filho de Deus, e se filho herdeiro de uma herança eterna, convidado a uma vida que não vai acabar? Gente, isso é uma coisa louca. Uma coisa louca. Conviver no céu com os santos é uma coisa doida. Também que tudo é eterno, então nós temos muita coisa para fazer. Não pense que a morte vai ter a última palavra, que nada, ela é a porta para me fazer voltar para casa. Compreendem? Mas nós não podemos ficar dormindo. Acorda. Quanto tempo a gente gasta no celular? É muito, mas para ler é uma luta. Estou falando mentira? Estou não, mas a gente adora o TikTok, que eu quero matar o povo com o TikTok, que hoje é a principal causa de doença psiquiátrica. E não é brincadeira, mas ler, não lê. Nós estamos perdendo o hábito da leitura, estamos escrevendo mal, falando mal, por quê? Porque a gente não lê. Vai ler São Justino Mártir, 2 livros maravilhosos. Difícil, é difícil mesmo, mas a gente lê, discute com os padres, chama o Espírito Santo para ajudar, assim, nós vamos levando, mas temos que aprender, tem que aprender a defender. Então, quando Nossa Senhora vem em Fátima e nos convida a rezar o rosário, para que a gente aprenda a entender que somos amados por Deus, que Ele cuida de nós, que a gente reza intercessão uns pelos outros. A gente nunca imaginou que rezar o terço é tanta coisa, né? Que o terço é a oração universal. Quando Bento XVI renunciou, não sei se vocês sabem disso, o povo foi para a Praça do Papa, e fizeram o que lá? O que o povo fez, gente? Rezou o quê? O terço. É de novo a mãe com os filhos diante de uma situação crítica da igreja, um momento difícil. Então o terço tem essa função eclesial. Eles rezaram em várias línguas, igual quando a gente está em Fátima. A gente reza Ave Maria, quando vocês estão lá em Fátima, você reza, cada um reza um mistério do terço, cada país reza um mistério. A pessoa, quem está lá sabe que acabou a Ave Maria, cada um responde Santa Maria na sua língua. É o povo reunido diante da mãe, intercedendo e pedindo ao Pai. É maravilhoso a intercessão dela, de uma mãe. Mãe me ensina a amar, mãe me ensina a caminhar. Com quem? Com seu filho. Me ajuda a viver as demoras dele, me ajuda a ter a paciência que a senhora teve, me ajuda a confiar como somente a senhora confiou, me ajuda a não desistir na hora que a vida está dura, e que eu acho que Deus está demorando demais, você só esperou 30 anos, me ajuda a não duvidar que Ele é Deus, e que nós caminhamos junto com a senhora e com Ele para voltar para o céu, que a gente veio do amor e volta para o amor. Me ajuda a não desistir quando a vida vai dizendo não, me ajuda a não ter medo como a senhora não teve de tanta situação difícil, me ajuda só a dar a mão a Ele e fala, vamos. A senhora que deu a mão para Ele tantas vezes, para Ele aprender a andar, para Ele não tropeçar, me ajuda. É assim, a gente tem que pedir a Deus, a ela, que nos ajude. E está escrito, né, que a gente fala assim, não, mas no final o coração de nós, está escrito, o Imaculado Coração vai, como é que vocês acham que isso vai acontecer? Como é que vocês acham? Vocês acham que Nossa Senhora vai aparecer de repente e fazer assim, uau? Vocês acham? Imagina ela discreta do jeito que era, silenciosa do jeito que era, vai fazer alguma apoteose? Não. Se Jesus, que com a ressurreição dele podia ter feito de tudo, e já hoje a gente nem estaria aqui conversando, porque ele já teria se manifestado e todo mundo estaria convertido. Nossa Senhora, Ele hoje, aquilo que a gente falou semana passada, para que a gente descubra que Ele está vivo, Ele precisa de você para poder estar convertido e anunciar ao outro a alegria de ter um Deus vivo. O triunfo do Imaculado Coração de Maria só vai acontecer quando a gente, cumprindo a oração do terço, a conversão ao Imaculado Coração dela, a reparação dos sábados, o nosso coração se abrir
para que o Espírito Santo possa formar Jesus em cada um de nós. Se alguém me ama, vai ser um outro Cristo. Compreendem? Então o caminho, por isso que o caminho nosso é pessoal, porque a resposta quem pode dar esse caminho é só eu. E a gente acha que existe sempre uma desproporção ao que Deus nos pede para o que Deus faz. Nossa Senhora falou assim: para que exista a paz no mundo, é preciso que você reze o terço. A gente acredita nisso? Não, tanto que a gente não reza. Porque a gente não acredita que a minha oração do terço vai trazer a paz ao mundo. É porque Deus pede muito, o que Deus pede é pouco para a grandeza do que Ele vai fazer. Então, quando Nossa Senhora, quando Naamã, lembra da história de Naamã, o sírio? Lembra? Que ele vai até Eliseu, que ele tinha lepra. Ele atravessa, chega até Eliseu, Eliseu não aparece para ele, fica dentro da tenda e fala: vai lavar 7 vezes lá no Rio Jordão. Ele fala: não vou. O pessoal fala: gente, o servo dele falou: mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não ia fazer? E ele pediu uma coisa tão facinho, você já veio até aqui, vai lá e mergulha 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes, saiu com a pele curada. Então a gente não acredita, porque Deus está pedindo: reze o terço, e a sua oração fará diferença para a paz no mundo. Então Deus pede muito pouco para a grandiosidade do que Ele vai fazer. Então o que nos falta? Por que a gente não reza o terço? Porque a gente não confia e porque a gente é desobediente. E a gente fica adiando: não, depois eu me converto, não, na hora que eu adoecer, não, na hora que eu estiver próximo de morrer, não. E que dia vai ser? É hoje. Que dia que eu tenho para amar e servir a Deus? Hoje. Então eu quero terminar falando uma coisa para vocês. Da mesma forma como o anjo disse, Deus tem um projeto na vida de cada um, como tem para os meninos e tem para cada um de nós. O nosso grande desafio na vida é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas, se alguém me amar. Ame a Deus. Escuta, Israel. Ouve, ama a Deus acima de todas as coisas da sua vida, mais do que a você mesmo. Primeiro ame a Deus. E se vocês começarem a prestar atenção nisso, comece a exercitar. E cada vez que vocês levantarem, se nós somos um sonho de amor dEle, se nós só existimos porque Ele nos amou tanto, e nos ama, por isso nós nos mantém vivos, porque Ele nos sustenta no amor, pergunta para Ele de manhã: Senhor, como é que o Senhor me sonha hoje? E deixa Deus ser Deus na sua vida. E não põe limite nele, deixa Deus fazer na sua vida o que Ele sonha para hoje. Porque para amar e servir a Deus nós só temos agora. Nós não sabemos se eu chego ali, não sabemos. Então que a gente aprenda a ter essa docilidade, que a gente aprenda a ser desafiado, né? Hoje nós estamos sendo muito desafiados para amar. Então para amar eu preciso conhecer as verdades. Estou chamando vocês para estudar apologética, para abrir a palavra, ler a palavra. Quanto mais vocês ficarem perto da palavra de Deus, quanto mais vocês ficarem na Eucaristia, na missa, mais vocês irão aprender. É igual a comida diante do fogo, ela é transformada porque ela é queimada ali, ela é aquecida. Nós precisamos do Espírito Santo, que é o outro, que é o nosso defensor, né? que é o que Deus fala: vou pedir a Deus que mande para vocês o Paráclito. A definição, a tradução de Paráclito é aquele que está ao lado para defender. E na palavra de Deus vocês vão entender que nenhuma palavra é dita à toa. E ele fala o outro Paráclito, porque o primeiro defensor nós já temos, é Jesus. Né? Então que Nossa Senhora possa interceder por nós nessa noite, né? Para nos ajudar a amar o Filho dela, nos dar um coração parecido com o dela, porque igual o dela nunca vai ter, mas parecido com o dela, para que a gente possa amar a Deus, amá-lo e servi-lo. Que essa seja sempre a nossa grande missão, nosso grande desejo do coração, fazer a vontade do Senhor cada dia da nossa vida, estar atento a tudo dele, amá-lo, para que Ele possa vir fazer morada em nós, para que a gente também possa um dia ser o templo onde Deus habita, para que a gente possa com isso levar a palavra de Deus ao outro, para que isso gere alegria no outro. Foi isso quando Filipe levou a palavra. Mas que a gente saiba defender a nossa fé, anunciar o Deus que é vivo, com as verdades que já estão publicadas. Nos basta estudar.
Então que Nossa Senhora nos dê perseverança, nos dê força, nos dê coragem, nos conceda, olhe para cada um de nós, interceda nesse momento diante de Deus por nós, que ela como mãe sabe quais são as graças espirituais que cada um aqui hoje precisa, para que de verdade a gente possa amar Jesus como ela o amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de domingo, nós ouvimos o relato de que, no Evangelho de João, capítulo 20, que os discípulos estavam reunidos domingo, trancados em casa, com medo dos judeus, com medo de tudo que tinha acontecido. Estavam com as portas trancadas, Jesus entrou, soprou sobre eles, Jesus desejou a paz. E Tomé não estava com eles. Quando Tomé chegou, eles falaram: não, nós vimos o Senhor esteve aqui. Tomé falou: se eu não puser a mão, se eu não pegar na mão dele, não puser a mão no peito dele, não acredito. Uma semana depois, eles estavam reunidos de novo e o Senhor apareceu e falou: Tomé, vem cá, põe a mão aqui. E aí Tomé faz uma das declarações mais lindas, que é meu Senhor e meu Deus. O que isso, esse relato de 2000 anos atrás, tem a ver conosco hoje? Primeira coisa que eu quero comentar, vocês sabem que o nome de Tomé também é chamado Tomé Dídimo. Dídimo é uma palavra grega que tem uma tradução, que é gêmeo. Vocês já pararam para pensar que Tomé tem um irmão gêmeo? Vocês sabem quem é o irmão gêmeo de Tomé? Muito bem. Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Sou eu. É você. Nós é que somos os irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós também queremos colocar a mão. Nós também queremos prova. Nós também queremos que Deus façam alguma coisa que eu veja, Então, é uma caminhada espiritual que começa na nossa imaturidade da fé, no início, quando eu quero prova que Deus é real, que Deus existe, então eu preciso provar, Ele tem que me provar que Ele é real, até eu chegar à afirmação, meu Senhor, meu Deus. Isso, eu preciso ser gêmea dele mesmo, para poder conseguir fazer esse percurso de fé. Na nossa vida, fé e dúvida caminham juntos, faz parte da nossa caminhada. Porque quando a gente é batizado, cada um de nós aqui que foi batizado, Deus nos concedeu um dom, para cada um, o dom da fé. Ele colocou no coraçãozinho de cada um. O que nós fizemos com ele? Nem sabendo. Ficou guardado. E que ele foi ficando lá, um tanto de coisa vai por cima. Aí nós fizemos catequese, as mães obrigaram, colocaram na igreja, fizeram catequese. Tem que fazer primeiro a Eucaristia, menino. Depois a gente some da igreja. Depois é obrigado a fazer crisma, quer casar na igreja, tem que crismar, que é a luta. Some da igreja. Depois volta porque tem que fazer o curso de noivo. Depois volta para o batismo do filho e some. E aí a igreja manda a gente ir à missa domingo, confessar uma vez por ano. Nós obedecemos isso. Somos os tristes cristãos de missa de domingo. É de chorar. Porque o nosso itinerário espiritual, nós estamos lá na ponta do Tomé. Tem que provar que existe. Porque a gente cresceu escutando assim: menino, se você não comer, você não cresce. Se você não alimentar direito, você vai adoecer e vai morrer. Come, as mães ficam atrás dos meninos: você não tomou isso, não comeu aquilo. A mãe fica louca para dar vitamina para a menina, não é assim? O dia inteiro. Doutor, vai ter que dar um suplemento para esse menino. É porque nós somos criados e avaliados e pensamos que a nossa caminhada, nós somos absolutamente unidimensionais. Nós só temos a dimensão matéria. Criamos os filhos da dimensão matéria.
Até tomar consciência que o ser humano é quadridimensional. É quadridimensional porque é o mistério que Deus habita em cada um de nós. Não, eu estou longe de conseguir entender isso, mas é uma verdade. Então, por isso que não existe ninguém em estado vegetativo, mesmo que esteja em coma há anos, porque é um mistério que Deus habita aquele corpo. Então, se a gente não alimenta a alma, se eu não alimento a minha fé, o que aconteceu com ela? Nem sei onde é que ela está. Não sei. Né? Então, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos desnutrindo, nós vamos perdendo a vitalidade da alma. E o que carrega o corpo? É a alma. Então, nós vamos enfraquecendo. Né? Tem uma fase da vida que parece que não faz diferença. Né? Não, eu creio em Deus, creio. Mas isso não me move? Mas isso não me traz uma alegria? Eu vou vivendo mais ou menos assim. Assim, sem desejo, sem paixão. Não é que eu não creia em Deus, mas eu perdi o elan. Não é assim que o povo fala? Não sei se eu te amo mais, vou separar, porque eu acho que eu não te amo mais, não é assim essa história? É porque faltou amor, não foi cultivado, não foi guardado, não foi cuidado. Eu não me alimentei, eu não alimentei o meu espírito. Eu não cultivei a minha fé. A fé não é um pódio, gente, é uma estrada. É uma estrada. E não tem parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 milhões de vezes. Não tem parque. Nós estamos a caminho. Nós temos que nos lançar no caminho. Né? Se apaixonar por essa história, essa revelação que Jesus fez de Deus. Revelou que Ele é nosso Pai. E Jesus revelou isso na vida dele. Com a história, com os gestos, com tudo que Ele contou, que mostrou. Jesus abraçou a humanidade, a nossa humanidade, para nos revelar esse Deus apaixonado. Então, quando eu escuto aqui na Bíblia, que eu leio, que quando Jesus mostrou, Ele mostrou as chagas, Ele falou, veja as minhas mãos, veja o meu lado. O que isso traz para mim, para a minha vida? A nossa vida, gente, ela não é redonda como a gente gostaria. Ela não é linear como eu gostaria. A nossa vida tem sobressalto, a nossa vida tem tentações, a nossa vida tem queda, a nossa vida tem tristeza, tem aborrecimento, tem perda, tem um tanto de coisa. Mas é nessa vida que Deus manifesta, nas nossas feridas, nos nossos sofrimentos. Então, quando Jesus mostra o que Ele passou, o que mostra para mim? Que Deus me aceita do jeito que eu estou, com as minhas feridas. Com o meu sofrimento eu posso mostrar. Para quem? Para Ele. Jesus, ao estado, meu filho, que eu fiquei. Mostra. Porque as suas feridas têm interesse para Deus, porque é pelas chagas dEle que Ele poderá nos curar. Compreendem? Então não precisamos esconder nada dEle, porque Ele sabe. Deus não está esperando ninguém perfeito, Ele está esperando a gente. Do jeito que estamos. Do jeito que somos. Para Ele dar um jeito em nós. Então, como a gente não caminha na nossa vida espiritual, nós vamos vivendo de uma forma, sabe aquela vida sem desejo? Que de repente, você vive cumprindo. Você cumpre, você levanta, trabalha, cuida dos meninos, cuida do marido, mas vai achando a vida assim, choca, sem sentido, não vê sentido na vida, vai levando a vida, vai empurrando a vida, quer mais que alguém te empurre. Não quer conviver com ninguém. Alguém pergunta para você assim, o que você tem? Você fala, nada. O que você está precisando? Nada. Na verdade é nada mesmo, porque a pessoa não reconhece que tem sede e fome de Deus. Que na verdade o que nos falta é algo que nos movimenta, é viver de verdade uma relação espiritual com Deus que é vivo. Com Jesus que te põe a caminho, que te faz um outro olhar e que te mostra uma outra vida. Com sentido. Porque enquanto a gente não tem Ele, a nossa vida é essa água de chuchu morna, que eu já falei, aquela água que é xanguana. Tem gosto. Deita e levanta, a vida é igual. A vida é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A vida com Jesus é uma aventura. Se eu contar para vocês o dia de hoje, vocês vão ver que espetáculo. É uma aventura. Ser igual. Porque Ele não repete, não precisa. Ele é Deus. Então Deus quer colocar na nossa vida um calor, um amor, um desejo, uma fome dEle. Porque o que nos mata?
Não é a sede de Deus, porque quando você tem sede, você busca. É a falta de desejo. É não ter desejo de nada na vida. Sabe aquele povo sem desejo? Aquele povo que não é no interior, eu escutava isso muito na Oliveira, né? Essa pessoa não tem nem sal nem açúcar. Falta tempero, né, gente? E Jesus falou assim: vocês têm que ter, vocês sejam como sal, né? Tem que dar tempero na vida, não é? Vocês têm que chegar no ambiente, todo mundo vê que você chegou. Não é porque apareceu, não é assim não. Mas a gente tem que dar um gosto aonde a gente está. Aquela pessoa que é vibrante, que tem alegria, que tem esperança. Não é aquele povo pessimista que fala, não, estou sabendo, vai ficar pior. Não, meu, não é desse que eu estou precisando, não, gente. Eu preciso da alegria, da força de Deus que nos carrega, que nos leva a vencer qualquer coisa, porque não é por mim, é por Ele. É pela certeza de um Deus vivo. Bento XVI fala uma coisa espetacular. Se a gente for nos dado uma esperança de uma eternidade, somos filhos do Altíssimo, o que nos aguarda é muito. A gente não tem dimensão do que Deus fez por cada um. Esse convite de viver com Ele é uma coisa sem igual. A gente não tem nem a noção disso, né? Ser convidado à vida, né? Ser convidado à vida. Aqui, né? Aqui que a gente começa, depois a continuidade com Ele, né? Mas viver a vida aqui na presença de Deus é algo encantador. Saber que eu ando, não assim sem saber para onde estou, mas acompanhada por um olhar, né? Por um olhar de amor. Eu só sei que eu ando, sozinha não, acompanhada por um olhar. Há um olhar que me acompanha. Isso não tem preço, é uma coisa assim, encantadora. Saber onde é que você está, não estou aqui. Isso é um escândalo, né? Saber que você é acompanhada. É um olhar que vela, um olhar de amor, não é um olhar que te julga, é um olhar que te aconchega, é um olhar que te abraça, é um olhar que fala, eu só estou te esperando, eu só estou vendo como é que você sai. Eu estava falando com meu marido agora, falei que você está parecendo Santo Antônio, um fundador do monaquismo, que estava numa luta, e que ele falou com Jesus, mas onde é que você estava? O santo é tudo atrevido, né? Onde você estava? Ele falou, Antônio, estava aqui. Ele falou, mas então por que você não manifestou? Ele falou, porque eu estava esperando ver como é que você estava lutando. Não, estava lá. Estava lá, presente, nada passa despercebido a Ele. Nada. Então, nos falta o desejo. Nós ficamos com a nossa vida naquela tristeza melosa, naquela melancolia, achando aquela vida uma rotina. Nós ficamos parecendo com aquele jovem rico, que cumpria tudo, e quando chegou a hora decisiva, que ele falou com Jesus, o que me falta? Jesus falou, vende tudo, e se entrega a mim. Ele falou, pensando bem, meu dinheiro é melhor, gente. Ele não conseguiu colocar a esperança dele, a confiança dele em Deus, e fez a opção, que a gente tantas vezes faz, porque andar com Deus, você tem que ter uma confiança incondicional, que Ele até o final vai fazer, porque Ele é Deus, e a gente tem que deixar Deus ser Deus. Então a nossa vida espiritual, ela fica estreitada, nós vivemos uma vida espiritual diminuída, uma vida espiritual que não tem sabor. O pessoal fala, vai, você crê em Deus? Uai, nem parece, porque parece que a gente está morto, e morre mesmo, a alma morre. Aí você percebe a pessoa desvitalizada, desenergizada, desanimada, não é? Porque perdeu o ânimo. Aquele povo que eu chego lá no hospital e falo, vou dar injeção na sua vida, na sua artéria aqui de vida. Essa vida chama Jesus. Para poder ter alegria de estar chamado à vida para viver. Cada dia que Ele nos convida para levantar e caminhar com Ele, isso é sem preço. O dia que a gente puder perceber isso, né? A nossa vida com Deus parece um diálogo de mudo, né? Ninguém escuta ninguém. Porque a gente não consegue perceber. Filho, mas Deus não fala. Fala, meu filho. A gente não consegue perceber, mas fala. A gente não se cala, né? Então, vocês imaginem, se essa é a vida espiritual que a gente está aqui, imagina o que é a fala de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Porque quando eu começo a despertar para a fé, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque a vida nos tirou do lugar, né? Porque a fé nos desinstala. Lembra de Abraão, nosso pai? Pai Abraão.
Abraão estava mais para pôr uma pantufa e ficar descansado, porque ele tinha toda a fortuna, tudo bacana, toda a família, tudo certo. Deus falou: Abraão, vamos, meu filho. Para onde, gente? Vamos. Abraão tinha mais de 70 quando ele começou a andar. Deus falou: para onde? Abraão falou: para onde? Aonde que eu mandar? Lá foi Abraão. Pegou a turminha dele e foi embora. Fala: não, se agora não, a gente fica adiando. Deus chama, é igual o Jonas. Jonas vai para lá, ele vai para o lado contrário. Deus chama a gente para um lado e fala: espera um pouquinho, some para o outro lado. A gente tem medo de andar com ele. A gente tem medo de se entregar a ele. E é Deus que quer. O que ele falou? Vocês lembram o que ele falou para Zaqueu? Quando Zaqueu estava pendurado em cima do árvore, achando que estava passando escondido. Tinha uma multidão, ele falou: sou pequenininho, subi em cima da árvore, vejo ele passar. De curiosidade, né? Não sabia que ia cair da árvore naquela hora. Não sabia o que ia acontecer, né? Subiu de inocente. Subiu. Ele achou que Deus não estava vendo. O que Jesus falou para ele? Vocês lembram? Desce por causa de quê? Porque eu quero estar na sua casa. Eu quero. Olha que coisa indecente, que coisa espetacular. Eu que quero ficar com você. Não é você que está pedindo para poder ficar comigo, não. Eu que quero ficar com você. É isso que ele deseja. Eu que desejo a sua presença. Gente, isso é uma coisa enlouquecedora. Ele fez exigência para Zaqueu. Zaqueu, para ficar com você, você precisa disso, disso, disso. Desce, Zaqueu. Claro, eu ia cair despencado, ele deve ter caído de cabeça, né? Lógico. Desce, que eu vou para sua casa jantar hoje. Claro que no mínimo de 13 pessoas, mais ou menos. Né? Coitada da mulher de Zaqueu, que aperto, né? Ela foi lá. Né? Padre Léo falava assim, justamente no dia que o micro-ondas está estragado, era o Padre Léo. Espetacular, saudade dele, né? O dia que o micro-ondas está estragado, Jesus resolve comer lá na casa de Zaqueu. Então, para fazer aperto na mulher de Zaqueu. É como é que Deus quer cada um de nós. Entender que nós somos fracos, vulneráveis, que a gente está sempre caindo. Mas o que Jesus falou para Paulo? Basta-te a minha graça, Paulo, que é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta, e a gente quer fazer uma caminhada, então eu quero agora nutrir a minha fé. Olha, existe um itinerário humilde, porque ele é diário. Todos os dias eu tenho que alimentar a minha alma, do mesmo jeito que todos os dias você come e bebe água, porque cada célula nossa precisa de água. A nossa alma, se ela não for alimentada todos os dias, ela vai murchar e vai envelhecer e morrer. Nós temos que alimentar, como? Com a palavra. Eu tenho que ler essa palavra e encher meu coração. Ontem, na primeira carta de Pedro, o que estava escrito? Tinha uma frase linda, que eu fotografei ontem e mandei para a pessoa que estava muito triste. Primeira carta de Pedro, a carta de Pedro ontem falava assim: lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Você de morrer de chorar, só de escutar. Uma única frase: lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Porque a gente acha que está sozinho, está abandonado, que Deus não está vendo meu sofrimento, Deus está vendo meus boletos para pagar, está vendo tudo. O que passa despercebido a Deus? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, se eu me disponho a melhorar a minha vida, me nutrir, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Não é colocar o lado espiritual mais importante do que o material. Nós precisamos das duas coisas, Deus sabe. Deus sabe que eu preciso do pão para meu corpo, e Ele sabe que eu preciso do pão da Eucaristia. Ele sabe de tudo que a gente precisa para estar aqui nesse mundo. Ele sabe que nós estamos inseridos nesse mundo, chamados a ser filhos de Deus, descobrir a nossa consciência de ser filho. Então, quem é você? Eu sou filho de Deus. A minha profissão é o meu caminho de santificação. Como é que eu vou santificar? No lugar onde Ele te pôs. Como mãe, como esposo, como marido. Seja a profissão que você exercitar. É ela mesma, é o seu caminho da sua santificação. É o caminho onde você vai revelar que Deus habita em você. É fácil? Fácil. Repetir as ações dEle ali onde você está. Como é que Ele faria no seu lugar? É um desafio a revelar
que somos filhos de Deus, e revelar para cada um que cada um é filho de Deus. Pessoas que perderam essa noção, pessoas que estão perto de nós e perderam a dignidade, nem sabe que tem. Restaurar o outro, no abandono, na solidão, no sofrimento. Às vezes nós somos chamados a ouvir Deus no vazio da nossa vida, no solidão, nas situações de maior escuro, mas Deus ali também está. Ele não nos deixa em momento nenhum. No momento de maior absurdo, no momento de maior sofrimento, quem está do nosso lado é Ele mesmo. Não nos abandona, está sempre conosco, nos conduzindo, e se a gente permitir, Ele dá a luz, né? Se a gente não atrapalhar Ele, Ele mostra. Fala, Senhor, me precede naquilo ali que está tão difícil, me precede naquela relação que eu vou ter hoje, vou encontrar com aquela pessoa, para mim ainda é tão difícil, porque eu não aprendi a amar, meu filho, ainda estou bem no basiquinho, ainda estou no pré-primário da fé. É um caminho, Senhor. Meu caminho de fé é um caminho. Eu não estou pronta nunca, até na hora da morte, porque depois que eu morrer, eu não preciso mais de fé, pois eu vou vê-lo. Ai, que delícia. Mas enquanto eu não puder vê-lo, eu vivo da fé. E Bento XVI falava isso. Se nos foi dado uma esperança, que um dia nós vamos vê-lo, que nós temos uma vida que é eterna, e se nós temos certeza dessa meta, se isso é sério para nós, vale a peleja do caminho, vale a luta desse caminho. Tem hora que o caminho é estreito, eu falo, mas aqui, presta atenção, daqui um dia eu estou te vendo, valeu todo esforço, valeu o que a gente tem que passar. Não, hoje está difícil. Outro dia eu falei, está difícil, né, gente? Tá, mas chegar no céu não é fácil, é assim mesmo, dá trabalho chegar no céu. Vocês estão achando, a gente nem acabou de chegar, não pode sentar na janelinha não, tem um trabalhinho, né? A gente vai chegando, vai sentando na janelinha, né? É um caminho. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta para a oração, para a Eucaristia, existe uma guerra que a gente tem que tratar ainda, para poder assumir que Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então eu estou saindo da fase que eu quero que Ele prove que Ele exista, para poder falar, seja feita a vossa vontade, o Senhor é o meu Deus. Com quem que nós vamos brigar? Qual é a guerra que nós vamos travar e que ela não é fácil? Com quem? Hoje eu estou igual uma escolinha, né? Muito bem, é com o ego, é o eu, mas eu quero, mas tem que ser do jeito que eu quero, não é assim? Igual o menino de 3 anos dando birra, né? Meu filho põe o dedo, não precisa tomar choque, mas eu quero, então vai, toma choque, aí sentado, a gente acorde, né? Então, é impressionante, porque aí, até eu entender, até eu sair do pódio, né? E colocar Deus no centro da minha vida. E entender que eu vivo para Ele, não para mim. Que Deus é o meu Senhor, Ele não é uma tralha que eu carrego, igual o gênio da lâmpada, na hora do aperto, eu vou lá e falo, eu estou precisando disso. Igual eu vou no supermercado, vou pegar nas coisas, não, há um caminho. Há um caminho. Então, em tudo na minha vida, eu colocar a primeira vontade de Deus antes da minha, a glória dEle antes da minha. Querer primeiro Deus e não as obras de Deus. Não querer ser famoso por causa de Deus, mas querer que Deus seja famoso. Ô chão. Que existe uma coisa que chama vaidade, soberba, orgulho, o egoísmo. Eu já brinquei aqui uma vez. A gente tem uma necessidade de mostrar que a gente é que fez, né? Você viu isso, fulano? Eu que fiz. Se Deus colocasse etiqueta em tudo feito por mim, todo mundo está com alguma etiqueta de pendurado, feito por mim. O que Ele não fez? O que existe de vida que Deus não fez? Não é? Mas Ele não coloca etiqueta em nada. Mas nós precisamos sempre mostrar para o outro o que fiz. Guardem uma coisa, uma pessoa só precisa ver. E é Ele. Ninguém precisa ver nada que você faz. Ninguém precisa ver o bem que você faz. Ninguém precisa ver a esmola que você deu. Ninguém precisa ver nada. Ele precisa ver. Então, o caminho mais difícil na nossa vida, porque quantos deuses nós colocamos na nossa vida? Quantas vezes nós colocamos a nossa segurança na minha conta bancária, no sobrenome que eu carrego, nos amigos importantes que eu tenho? E quantas vezes eu recebo um cargo público, ou eu assumo uma chefia, eu assumo até um pequeno poder, não estou falando nem dos grandes,
E a gente esquece que o poder que Deus nos dá, o cargo que Ele te confiou, é para servir mais e melhor. A quem? A Deus, meu irmão. E aí a gente fica tão vaidoso e o poder te toma, porque o poder ele te seduz mais que o dinheiro. Ter poder é uma coisa assim, que nos tira, né? É impressionante, o poder, chega um momento que você faz qualquer coisa pelo poder. Se submete a tudo pelo poder. Né? Então, e isso é uma coisa que a gente precisa vigiar. Né? Aprender a tudo que a gente for fazer, falar com Ele, está certo? É assim que te agrada? Isso está do jeito que o Senhor gostaria, Senhor? Em tudo na nossa vida, isso é um trabalho diário, de muita disciplina. Porque quando a gente assusta, a gente já fez, esqueceu de pedir opinião para Ele, fala, não, eu já fiz, e agora? Igual volta atrás, porque fez tudo errado. O medo que eu tenho de passar ao largo da minha vida verdadeira e não viver aquilo que Ele me fez viver. Faz Jesus, se eu presto atenção, que o negócio é meio a meio. Se eu chegar lá em cima, se eu falar comigo, se você não fez o que eu falei, eu falei, não é possível, estou todo dia perguntando. Porque a gente pode passar ao largo da vida verdadeira e não viver aquilo que Deus quer. Porque nós estamos inseridos num mundo de muita vaidade, de muito poder encanta. Não é brinquedo, né? Então, é preciso que até meu coração, até o meu eu ser, aquilo que o João Batista fala, que eu diminua para que ele cresça em mim, é uma vida. É uma vida. Então, por isso que nós somos irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós começamos aqui, Senhor, eu também quero pôr a mão. Eu também, Senhor, preciso de prova. Até a gente sair dessa fase infantil da fé, para chegar na fase que a gente não vê nada, mas que Ele é o Senhor absoluto da minha vida, e tudo eu faço pensando só nele, por Ele e nele, para Ele. Não é brincadeira, porque é um chão batido, não tem glória, ninguém te vê, não tem aplauso, tem luta diária, tem dificuldade, tem perseguição, tem tudo que é difícil, porque nós que seguimos o Senhor, teremos tudo que o chefe teve, ou nós vamos ser diferentes? Não vamos. Então não precisamos ter medo. O fato da gente estar rezando, não vai nos blindar de nada. Vamos passar por tudo como todo mundo, vamos sofrer até mais. O que nos faz diferente? A certeza de uma presença. Parece bobo, né? Situação difícil, está rindo. Coitado, está com problema? Não, mas porque é para Jesus tudo dá jeito, né? Daqui a pouco dá um jeito nisso. Mas coitada, se me der algum problema. Está difícil, pega que nós vamos resolver. Como? Daqui a pouco Jesus dá uma ideia, né? Ele mostra. Se a gente ficar quietinho, Ele mostra. Ele mostra como é que as coisas vão se ajeitar. Peça opinião a Ele, porque Deus não tem opinião, Ele sabe. É só você pedir a Ele. Faça, Senhor. E Deus faz. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus quer essa caminhada conosco, né? De verdade Ele quer ser nosso Deus e Senhor. Por quê? Porque Deus tem tanto para nos dar. Eu tenho hora que eu fico pensando exatamente aquilo que Pedro falou, né? Pedro fala que por enquanto a gente só tem condição de receber o leitinho espiritual. De tão fraco que nós somos. Nós ainda não podemos receber aquilo que é sólido. Então nós precisamos de pedir a Ele, né? Senhor, me faça nascer de novo, espiritualmente. Não é aquilo que o Senhor falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos virar do avesso. Que Ele tire de nós aonde estão as nossas seguranças, né? E mostre que a nossa única segurança é Ele. Ele é o Senhor. É o dia que a gente aprender a dividir tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. Mostrar para Ele, né? Eu falo tanto isso com vocês, da gente se desnudar, de mostrar as nossas feridas, as nossas dores, tanta dor oculta, tanto sofrimento. Mas Ele sabe. Mas aquilo que a gente coloca para Ele, Ele pode trabalhar. Senhor, dá um jeito nisso, cura isso, me ajuda a caminhar melhor, ajuda que nessa minha dor eu possa ser melhor.
e que eu possa olhar e a partir daqui ajudar o meu irmão, porque eu já passei por isso, eu consigo compreender a dor do outro e ajudar o outro. Nessa caminhada que a gente sabe para onde está indo, para a casa do Pai, onde não tem mais choro, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, nunca mais vamos separar. E ajudar o outro nessa transição, não ter medo. Não ter medo de caminhar com o Senhor, não ter medo de nenhuma situação da nossa vida, de nada. Por quê? Porque temos Ele. E por que eu posso ter essa certeza? Por causa do amor de Deus. Por Ele nos ama. E essa é a experiência que nós vamos fazer. Porque o dia que a gente fizer essa experiência de ser amado, claro que eu vou querer que aquele que é o meu, aquele que me ama, seja o meu Senhor. Porque é servir alguém de uma doçura como ninguém. Não é esse senhorio de um mundo que te trata como escravo. Não. É uma doçura sem igual. Mas Ele, seu Senhor, porque Ele é o Senhor das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque Ele faz eles serem melhor. Ele purifica tudo isso. Ele trabalha tudo isso. É diferente. É o Senhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? É Ele que vai me ajudar a me organizar. É Ele que vai domar a louca da casa, que é a minha imaginação, que não me deixa rezar, que eu começo a rezar, eu começo a voar. Ou às vezes eu vou rezar e eu preparei tão mal, eu estou tão árida que eu começo a falar, só o lábio está em Deus, mas eu estou longe de Deus, então a oração não faz efeito em mim, porque eu não me preparei no coração para rezar, eu não me calei, é só Ele que pode falar: Jesus, o Senhor é o meu Senhor, cala a tempestade do meu coração, e fala: sou eu, cala esse tumulto de pensamento que eu estou aqui, e fala: sou eu. Acalma a tempestade que está dentro de mim, de tanto pensamento, de tanto sentimento, de tanta loucura. Acalma, Senhor. Levanta essa mão poderosa sua e fala: acalma, sou eu o teu Deus. Isso não tem preço. Não há remédio no mundo que faça o efeito que essa palavra de Deus faz em nós. Não há nada que possa te acalmar tanto, quando eu estou no turbilhão e eu lembro: mas Ele também está aqui. Isso é de chorar. Na hora que eu estou no olho do furacão, igual hoje eu tive, e eu sei que Ele também está. Eu falo: mas Ele está aqui. E Ele fará. E Ele faz. Né? Então, é maravilhoso ter uma vida que a gente pode dividir. Aí o peso, o cansaço, muda, porque Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Às vezes você não tem um ombro, não tem alguém para chorar, você tem Ele. Pode imaginar um Deus que te dá um colo, te dá um ombro? Como não querer um Deus desse? Como não querer colocar o Senhor como meu Deus? Como aquele que dá conforto ao meu coração, dá alento, fala: você está desorientado por causa de quê? Está ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Eu sou o teu Deus. Mas viver isso de verdade, o que Deus deseja é que a gente coloque isso em prática. Isso tem que ser vivido, isso tem que ser dividido. Você colocar para Ele todas as preocupações. Senhor, como é que nós vamos fazer isso hoje? Quando eu recebo hoje uma lista de cirurgia, estou no CTI cirúrgico agora, Santa Casa está chique. Nós abrimos mais 10 leitos, agora eu só CTI só de pós-operatório de criança, está uma coisa encantadora. Dizer ao marido que eu estou em lua de mel, estou mesmo. Encanto, lindo lá. Parece brincadeira, mas é uma delícia lá. Recebo uma lista de 9 cirurgias, eu tenho 10 vagas, estava 6 ocupadas. Eu olhei e falei: calma com o povo. O bloco cirúrgico me liga às 7h10. Enfermeira: doutora Filó, ele libera tudo, querida. O pessoal falou: Filó, eu falei: que aí, gente, daqui a pouco tudo dá certo. Vai dar certo, claro. O Senhor já está correndo o olho aqui. Daqui a pouco Ele seleciona tudo. Um não vai operar porque está gripado, cada hora acontece uma coisa. O fritar dos ovos tinha 5, o número de vagas que eu tinha. Deus é Deus. Deus é Deus, né? Então o dia que a gente aprender a não tumultuar, a não agitar, a não enlouquecer, porque você olha para o lado e fala: mas Ele está aqui. Isso não tem preço, Ele não precisa provar, Ele está. Porque o Senhor não iria atravessar o universo, sofreu o que sofreu, para nos contar uma anedota. A vida é eterna na presença dEle. Só isso é de nos colocar a caminho. Só isso é muita coisa. Só isso é para nos fazer levantar a cada dia numa alegria absurda, né?
de nada nos temer, né? Porque a gente caminha nesse mundo às vezes com medo. Queria tanto casar, mas tenho medo, então nunca vai sair do lugar, nunca vai casar. Queria tanto ter filho, mas eu tenho medo, nunca vai ter. Com Deus você não vai ter medo, né? De nada. Por quê? Porque é a mão que te segura, é a mão que te sustenta, né? É aquele que você sabe que com Ele você vai atravessar o vale sombrio que você tiver que passar, porque Ele é a sua luz e Ele te carrega. É essa confiança inabalável que eu gostaria que vocês tivessem, que vocês nunca duvidassem, apesar da dúvida estar dentro de nós, junto com a fé. Nós temos que caminhar com Jesus de uma forma que, lembrar disso que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, e Ele está. Então cada dia de manhã você lembra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, lembra que Ele está contigo todos os dias e fala: hoje é o dia que o Senhor fez para que eu seja feliz, hoje é o dia que o Senhor já venceu por mim, hoje é o dia que eu irei caminhar de mão dada com Ele, com o meu Deus, e hoje Ele terá só o melhor para mim. Por quê? Porque Ele me ama. Repita isso para você, né? E vá para o seu trabalho com a alegria que Ele te deu para te servir a Ele, servir o irmão, levar a alegria dEle, levar a coragem dEle. Leve as coisas boas de andar diante de um Deus. Deus sempre tem algo diferente naquele dia. Ele sempre tem uma forma de chegar em você pelo outro, por uma palavra, por uma flor que você vai ver, por alguma coisa, Ele vai te mostrar que está por ali. Então, dividam a vida com Ele, não vida uma vida paralela, não. Peça a Ele a graça de estar inserido nele e Ele em você. E isso que Padre Pio falava quando recebia a Eucaristia, né? Padre Pio falava: que mistério é esse? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? De um Deus que vem me alimentar, e que é a minha vida, e que é a minha coragem, que é o meu motor, que é a minha energia, que é tudo em mim, e que me põe de pé e fala: vamos, temos muito ainda que fazer, vamos embora. Está preocupado com isso? Me entrega, você vai ver que solução eu tenho. Brilhante, claro, Ele é Deus. Então hoje eu convido vocês a isso, né? A viver isso, a viver essa vida, esse testemunho que o mundo precisa. O que chamava a atenção dos primeiros cristãos, que todo mundo ficava enlouquecido? Era a alegria deles. E todo mundo vivia, dentre eles ninguém passava dificuldade, eles se ajudavam. Hoje nós somos o resto desses cristãos. Cadê a nossa alegria de pertencer a esse Deus que é vivo? Cadê essa alegria de caminhar com Ele? Cadê essa alegria? É isso que eu quero provocar em vocês. É a alegria de estar com Ele. A alegria de não tenha dificuldade. Tudo conversa com Jesus. Tudo fala com Ele. E peça a intercessão da mãe dele. A nossa mãe tão poderosa. Até esse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa a ela e foi por ela negado. A escada que nos leva ao céu chama rosário. Cada conta do rosário é um degrau que a gente sobe para chegar lá, para estarmos lá. Quem vai nos defender, quem vai nos estar conosco lá diante dele, é ela. Então vamos pedir tudo que tiver com dificuldade, fala com ela: mãe, eu sou meio desajeitada para rezar, mas minha necessidade é essa, só dá uma ajeitada nela e fala com o pai para mim, meu filho. É difícil, a gente não sabe falar, o povo é muito chique, né? Igual chegar diante do rei, é difícil. Fala com ele. Quantas vezes a gente falava com as mães assim: mãe, pede o pai para mim. Fala com ela, pede ele para mim. Fala com seu filho, pede ele para mim. Eu só está aí do lado dele. Mostra para ele a minha situação. Pede a ele para mim. Eu até hoje, nesse momento, nunca ouvi que Nossa Senhora tenha negado alguma coisa a alguém. Que ela nos coloque na escola dela e nos ensine a caminhar nessa confiança incondicional que ela teve. Na hora mais difícil da vida dela, com ele morto nos braços dela, ela não blasfemou, ela não falou nada, ela confiou, ela não desesperou, ela esperou em Deus. E ela não foi enganada. Deus ressuscitou Jesus e irá ressuscitar cada um de nós. Louvado seja o nosso Pai. Vinde, Espírito Santo.
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar. Esse mês é o mês de junho, né? E o mês de junho é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga na igreja, muito antiga. Isso é desde São Gregório, desde Santo Agostinho. Na Baixa Idade Média foi a Santa Gertrudes, foi uma grande santa. Mas ela pegou um impulso, foi quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Lacoque, que falou com ela: quer trocar de coração comigo? Pode imaginar isso? A gente não dá para imaginar, pôr o coração na mão e fala: troca comigo de coração. Mas foi o Papa Pio IX que instituiu essa festa liturgicamente. E essa festa do Sagrado Coração de Jesus é celebrada na primeira sexta-feira depois do Corpus Christi. Então é nessa sexta, né? Por que o coração de Jesus fica por lá de fora do corpo? Nós devíamos ser mais de 10 milhões de vezes. A gente passa, né? Passa a mão. Por que o coração dele fica do lado de fora? Porque eles resolveram colocar do lado de fora? O que vocês acham? Vocês acham que o artista resolveu colocar do lado de fora? Para ficar mais charmoso assim? Tem um sentido. Qual é o sentido? Nem desconfia? Hã? Também, mas é a grandeza do amor dele. Ele nos ama tanto, 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 que é preciso ir ao encontro do outro. Ele sai ao encontro. Isso é belíssimo, belíssimo. E é tão lindo que o amor de Deus é um amor tão difícil de compreender, que Deus usa de uma forma pedagógica, Ele usa de um profeta para poder nos explicar, nos ensinar sobre o amor dele. Isso é o livro de... Vocês sabem qual é o profeta que ele nos ensina? Nunca leram? Que bom que eu vou trazer uma novidade, né? Então, como é que Deus nos ensina? Através do profeta Oséias. Então, depois vocês leiam o livro de Oséias, mas a história é assim. Logo depois que Salomão morreu, o reino foi dividido para dois, os dois filhos de Salomão. O reino do norte, a capital era Samaria, era Israel, Samaria. A capital do sul, Judá, era Jerusalém. No norte, o profeta era Oséias, no sul era Isaías. Imagina, a época dos grandes profetas. O povo do norte, lá da Samaria, era um povo que estava muito rico, mas muito rico. Era muito dinheiro, era muito ouro, muita prata, muitos bens, muitos bens. E é um povo que estava muito próspero, um povo que descobriu que não precisava de Deus. Eles tinham tudo do ponto de vista material. Então, eles viviam uma falência espiritual e uma falência moral. Muitos bens, e achavam, né, quer dizer, eles não tinham consciência que a grande riqueza da vida deles estava colocada no lugar errado. A grande riqueza da nossa vida é Jesus, porque o resto passa, né? Muda de mão, né? Hoje eu estou rico, amanhã eu estou pobre, vice-versa, né? Mas aqui não, isso aqui é riqueza eterna, né? Jesus é a nossa riqueza, né? Nosso grande amor. Então, como é que Jesus vai ensinar para esse povo que eles tinham dado as costas para Deus e que não queriam viver mais com Deus? Não era para proibi-los de ter as coisas, era só para poder entender que a fonte é Ele.
Essa é a fonte, essa é a grande riqueza. Colocar o peso certo nos lugares. Então Deus chamou Oséias e falou: Oséias, vem cá. Você vai no prostíbulo e vai pegar uma mulher que se chama Gomer e vai casar com ela. Lá vai Oséias. É bacana demais estudar esses profetas. Lá foi Oséias. E aí ele foi casar, conhecer Gomer, se encanta, ele apaixona por Gomer, ele ama essa mulher loucamente e casa com ela. Imagina, ele tira Gomer da vida de prostituição, milhões de amantes, e leva para casa. Gomer passa a ser uma mulher da alta sociedade de Samaria. Oséias é muito rico, deu tudo para ela. Restaurou a dignidade, beleza, Gomer era linda, enfeitou Gomer, roupa, o que ela quisesse, ela tinha. De dinheiro, de comida, de roupa, de criados, Gomer tinha tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então Deus deu 3 filhos para eles. E ele falou que iria ensiná-los através dos filhos, pelo nome dos filhos. Então o primeiro filho que Oséias teve com Gomer, chamava-se, os nomes são complicados, né, gente? Chamava-se, e Deus Pai falava, vai chamar Jezrael, que vai significar maldição, perdição. Então, porque cada vez que Gomer chamasse pelo filho e Oséias chamasse, era para lembrar de onde que ela veio e que ela podia perder tudo e voltar para o mesmo lugar. O segundo filho era uma menina, chamava Ló-Ruana, que quer dizer uma desgraça, né? Então ele fala, eu não terei mais piedade de vocês, não vou mais perdoar. E o terceiro, quando ela desmamou, chamava-se Loami, porque não sois o meu povo e eu não existo para vós. Então vocês imaginam, eram esses 3 que Gomer chamava eles e lembrava que ela tinha sido resgatada e se ela resolvesse abandonar tudo, ela voltaria para a perdição, ia perder a misericórdia e Deus voltaria as costas, né? Porque elas não teriam mais tudo aquilo. Depois do terceiro filho, o coração de Oséias ficou muito pesado e ele começou a desconfiar se esses meninos eram dele mesmo ou não. Falou, será que esses meninos é meu mesmo? Né? Ficou na dúvida, o coração dele ficou sofrido. E Gomer então resolveu largar tudo e voltar para a prostituição. Largou tudo, largou os 3 meninos com Oséias, falou, fica aí com os meninos, estou indo embora. Foi embora, arrumou mais um amante, entrou para a vida de novo da prostituição, perdeu tudo. Oséias ficou sabendo que ela estava passando fome, que a situação não estava boa, que ela tinha perdido as joias, a riqueza e tudo. Oséias vai atrás do amante e fala aqui, o seu amante dela. Então aqui fica com a minha prata e meu ouro, mas cuida dela. Dá para ela as roupas, cuida dela, veste ela, dá tudo de volta para ela. O amante falou, mas como é que é isso? Como é que você vai? Ela te largou, te traiu, voltou para mim e você quer ela? Não, eu quero que você cuide dela. Eu quero que ela seja feliz. É só isso. Aí o amante deu tudo de volta para ela e a Gomer ficou feliz porque ganhou tudo de novo. Mas o dinheiro acaba, as coisas acabam. Ela largou esse que não tinha mais nada para dar para ela, arrumou outro, porque ela não tinha ideia que era Oséias que estava mandando tudo. Aí arrumou outro amante. O outro amante não tinha o que fazer, tinha dinheiro. O que ele fez? Falou, vou vender ela como escrava. Na época a escravidão era institucionalizada, então colocou ela nua e colocou ela para ser leiloada, porque com o dinheiro dela eu vivo bem. É bonita, eu vendo ela, vou pegar um bocado do dinheiro dessa mulher para mim. E assim ele pôs ela nua para ser vendida. Quem estava no leilão? Oséias. Estava esperando o povo dar o valor. Quando eles deram o valor, ele arrematou por 2 vezes o valor. O pessoal falou, agora ela vai ver o que é, né? Oséias vai castigar essa mulher. Não é possível, largou tudo, abandonou tudo. Oséias buscou ela de volta. Restaurou a dignidade dela. Alimentou-la de novo. Colocou as roupas lindas nela. Deu as joias para ela.
mas deu uma coisa espetacular para ela. O que foi? O que vocês acham que ela deu para ela? Deu a liberdade. Isso é espetacular. Deu a liberdade porque falou com ela: você só vai ficar comigo o dia que você me amar. O amor a gente não pode obrigar, né? Pode? Não. Então vocês observem que do ponto de vista pedagógico, Jesus vai nos ensinando o amor dele, porque se ninguém conseguia compreender o amor de Oséias por aquela mulher, ninguém consegue compreender o amor de Deus por nós. Do mesmo jeito que Oséias correu atrás daquela mulher e buscou por ela cada vez que ela o traiu, e abandonou tudo, abandonou a riqueza, abandonou a dignidade, abandonou as vestes todas, abandonou tudo, é o que nós fazemos cada vez que a gente peca. É espetacular. Quando a gente peca e dá as costas para que ele não precisa de você, nós fazemos igual o Gomer, igualzinho ela. A gente repete, e ele vai atrás e fala: não corre para aí, não corre, não vai por aí, você vai machucar, não faça isso. É Deus correndo desesperadamente atrás de cada um de nós. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes Deus nos buscou por caminhos absolutamente tortuosos, igual Oséias fez com Gomer. E da mesma forma deu a liberdade, porque Deus nos busca cada vez, nos restaura cada vez que a gente volta, confessa. Ele restaura a nossa dignidade e continua nos dando a liberdade. Isso é extraordinário, né, gente? Essa história é absolutamente extraordinária. A forma pedagógica dele de falar por que o meu coração sai. Amo tanto vocês. Amo tanto, vou atrás, corro, vendi tudo, entreguei tudo, né? Paguei o preço que precisava pagar, fui além para buscar vocês, porque você me é preciosa, o tanto que eu te amo, que meu coração está do lado de fora para vocês poderem entender que quando a gente ama muito, a gente vai ao encontro do outro, a gente não guarda nada para a gente, nada. O que ele guardou para ele? Nada. A gente não guarda, a gente tem uma necessidade de entrega, de doação, e de não guardar absolutamente nada para si. Aquele que ama não guarda nada para si. Isso é ele, que nos ama dessa forma, né? Assim, é um amor estonteante para a gente conseguir compreender. Acho que cada vez que agora vocês olharem o coraçãozinho dele do lado de fora, vocês vão pensar: o amor é tão grande que não cabe dentro dele. E vocês vão lembrar de Oséias, falar: ele me ama tanto que ele me busca, né? Cada vez que eu, como Gomer, como igreja, como cada povo de Deus, que trai o Senhor, né? Que fala: nada, não preciso desse amor, nada, eu vou seguir a minha vida, não vou abrir mão de tudo isso. Imagina como é que a gente não tem, quando a gente vê a história de Gomer, a gente fala: essa mulher é louca que largou isso tudo. Pois é, somos nós, que largamos isso tudo, largamos a nossa dignidade, perdemos a dignidade, perdemos a riqueza, perdemos tudo, para trocar por nada. Então a gente precisa pensar, né? Deus deu a cada um de nós tantos dons e tantos talentos. Como é que nós estamos vivendo isso? Para quem nós estamos dando isso? Como é que nós estamos gastando? Suor, sangue, lágrimas, nós estamos derramando para quem? E por quem? Porque às vezes nos consome. Às vezes eu pego os dons que Ele me deu e uso por um mundo. E vou cuidar dos ídolos e fico escrava do mundo. Mas não me gasto para Ele, porque tudo Deus nos deu, Ele nos deu a vida, e se eu dou um retorno a Ele de amor, eu estou retornando, estou devolvendo o amor, né? Estou retribuindo o amor. Mas se eu gasto isso em outras coisas que não me levam a lugar nenhum, né? A gente, quando lê lá no capítulo, não sei se acho que é o 11 de Mateus, que ele fala: meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Porque meu fardo é leve. O que é fardo? Fardo lembra para a gente ser uma coisa pesada. Isso começou lá na história antiga, quando uma escrava, depois de trabalhar o dia inteiro, à noite era entregue para ela um novelo de lã que ela tinha que desfiar a noite inteira. E se ela não desfiasse, ela tinha consequências, e no dia seguinte ela tinha que continuar trabalhando. Por que o fardo de Deus é leve? O jugo dele é suave. Por quê? Por que o fardo dele é leve? Porque é amor. Então,
quando a gente, às vezes, carrega coisas que vão nos deixando pesado, porque o amor te faz ser leve, o pecado nos atrasa e pesa. Então, se o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, isso te pesa, porque o tempo inteiro, o dia inteiro, você mais pensa na pessoa que fez isso com você do que nos seus amigos. Se você vê o cheiro, você sabe, esse cheiro me lembra que é a pessoa que me fez mal, essa comida me lembra que é a pessoa, não sei o quê. Oi, liberta. Liberta. Pode pensar nessa pessoa, liberta. Liberta, caminha com mais leveza pela vida. Perdoa, liberta isso, para que você possa caminhar de forma mais leve pela vida. É preciso que a gente pense nisso, né? Se a gente vive nesse mundo pesado, o que Jesus falou do coração dele? O coração dele é manso e humilde. A humildade é o quê? O que é humildade? É ser besta, retardado? Bobo? O que é humildade? Humus, humildade é humus. Consciência que eu sou criatura, que eu fui feita, barro, terra. Então, a humildade significa eu tenho consciência que Ele é o Criador e eu sou a criatura, que eu dependo dEle, que eu sou absolutamente dependente dEle, né? E a gente precisa ser dependente de Deus mesmo, né? Então, a humildade, ela abre o coração de Deus, e a mansidão, ela abre o coração dos homens. Então, a gente precisa pedir a Deus, a hora que a gente comungar, porque quando a gente comunga, vocês imaginam que Deus Pai nos colocou, quando Ele nos busca, no lugar mais sagrado que Ele tem, que é o coração de Jesus. E quando a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe Ele, recebe esse coração. Então a gente pode pedir a Ele, fala: Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso, me dê um coração manso e humilde, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Jesus, assim como fizeram uma lança que perfurou o seu coração, nos ajuda a fazer o caminho de volta, nos ajuda a entrar dentro do seu coração, que é bem apertadinho. Mas por que é apertado? Porque para a gente poder entrar lá, o caminho de Deus é estreito, e a gente precisa ser humilde o bastante para entender que a gente se dobra, que a gente se curva diante dEle, e que a gente pode entrar pela humildade, para entender que nós dependemos dEle, e só dEle. Fala, nos ajude a entender que o nosso nome já está escrito no seu coração, e tudo que for importante para vocês, caro na vida de vocês, entre os amores, entre as pessoas que vocês amam, tudo que vocês não querem que se percam, guarde no coração dele. Ele fala que tudo que é colocado no coração dele não tem jeito de se perder. Fala, Jesus, quero pôr o povo que eu amo aqui dentro do seu coração, que está escrito e está guardado no seu coração, não tem como perder. Essa devoção é belíssima, né? Então, a gente vai aprender a pedir a Ele, nos ajude a fazer o caminho de volta, nos ajude, não nos deixe de ficar traindo como Gomer, que veio e foi. Não queremos ser Gomer, nós queremos reconhecer que somente o Senhor é a fonte de amor da nossa vida, a fonte da riqueza da nossa vida, nosso maior tesouro é ter Jesus na vida. Então nos ajude a fazer esse caminho de volta e não nos perdermos mais, nos ajude, porque isso é um presente mesmo, pedir a Ele a graça de ter a constância, de permanecer em Deus, né? Que essa constância do amor dEle nos sustente, que a gente não seja seduzido, né? Mas que a gente descubra que esse amor é um amor que é sem preço. Não pode existir alguém que te ama mais do que Ele, que queira o seu bem, que vai atrás de você. Se você foge e fala, eu vou atrás dela, Ele corre loucamente atrás de nós, a gente que não percebe o quanto que Deus faz todo o esforço para nos trazer de volta, porque Ele sabe exatamente que se a gente der as costas, vai acontecer conosco o que aconteceria com Gomer, a nossa maldição, a nossa desgraça, e Ele deixa de ser o nosso Deus, dá as costas, e nós vamos nos perder para sempre. Então isso é tão sério, porque Ele mostra exatamente como é que temos a opção de estar com Ele, o que pode acontecer se a gente der as costas e falar, não quero. Ele respeita, porque Ele deu a liberdade. Isso é belo demais, é muito belo. Não pode ter um Deus tão doce quanto esse, que nos ensina do amor dEle através do livro de Oséias.
Porque vocês é que são esse povo que me trai, que me abandona, que se perde nas aventuras materiais e me esquece. Deus não te proíbe de ser rico. Só que a nossa maior riqueza é essa aqui. Que nós não vamos levar nem R$1 para lá de lá, lembra disso? Não leva lá nem R$1. Mas essa aqui, ó, esse amor, corresponder a esse amor. Então a gente tem que pedir a Ele hoje, mas Jesus, coloca meu coração dentro do seu, eu quero entrar pela fenda, bem estreita, eu quero entrar. Mas transforma o meu coração, transforma o nosso coração, de forma que, como o seu coração é o único que se rasga, né? Que ele, ó sangue e água, não foi furado ali, não foi perfurado? Que jorraram do coração de Jesus, que é a fonte de misericórdia para nós. Então, que coloca a minha miséria, que misericórdia é isso, é a minha miséria dentro do coração de Deus, né? Misericórdia é isso, a nossa miséria dentro do coração dele. Então a gente reconhece a nossa miséria e fala com ele, eu vou colocar meu coração do jeito que ele está, na miséria, para que o Senhor transforme ele para ser aquilo que o Senhor sonhou, que poderia ser. Quando Jesus aparece para Santa Margarida e Maria Alacoque, ele fala para ela de 12 promessas, vocês conhecem isso? Das 12 promessas que ele faz, para quem tem as imagens lá, para quem nas primeiras sextas-feiras do mês comungam, não é? Vocês sabem disso? Da missa da primeira sexta-feira do mês, que é do Sagrado Coração de Jesus, a comunhão reparadora, e nós fazemos a adoração noturna do lar. Então, a primeira quinta, que vai anteceder a sexta, Jesus pediu isso a Santa Margarida, que fizesse companhia para ele, na hora que foi mais difícil, que foi a hora que ele lutou contra os nossos pecados, foi quando ele suou sangue, de 11 à meia-noite. Então a gente faz isso pela internet, com as famílias. Dessa última vez até o padre estava junto com a gente, que com o Santíssimo Exposto, a gente reza de 11 à meia-noite, fazendo companhia para Jesus. Existe o livro da Hora Santa de cada mês do ano, é maravilhosa, você faz, né, com a gente? Então a gente reza isso, é belíssimo. É belíssimo. Então a gente passa de quinta para sexta em adoração, de dentro de casa eu faço pela internet com as pessoas, né? Cada mês é uma coisa mais linda do que a outra que ele faz. Mas ele faz 12 promessas que eu quero lembrar para vocês. Depois, se a Paty quiser colocar no Instagram, para que vocês não se esqueçam. Então a primeira promessa que ele faz é essa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que tiver exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. A gente antes era criado lá no interior com um quadro que tinha a imagem do coração de Jesus e de Maria. Depois ficou brega, né? Não usava mais, né? Assim, vocês estão rindo? Estou falando mentira? Estou não. Fala, não, coisa mais brega essa imagem. Ó, a gente não sabe de nada. Segunda promessa, eu darei aos devotos, gente, presta atenção. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao estado que você está. Se você for casado, se você for um leigo consagrado, se você for um sacerdote, as graças que te são necessárias, eu darei todas. Foi ele que falou, foi eu não. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias, o quanto nossas famílias estão precisando de paz. Tem família destruída, já com herança, que nem a pessoa nem morreu. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Pode vir um consolo igual ao dele? De jeito nenhum. Quinta promessa, serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Tem gente que a gente fala assim, não, vou morrer, que medo. Mas eu serei o seu refúgio seguro na hora da morte. Se eu tenho esse refúgio seguro, tem medo de quê? Nada. Sexta, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Alguém está precisando de bênção no trabalho? Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Acabei de falar da misericórdia do coração dele. As almas tíbias, aquele povo que, você crê em Deus? Ouvi falar. Aquele povo que você sabe, isso é aquilo que Jesus fala, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Ele fala isso em Apocalipse. Ele fala, as almas tíbias, esse povo nessa fraqueza da fé, vão tornar-se tão fervorosas, tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 10ª promessa, darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos, porque tem coração que é só a misericórdia do Senhor, mas nada, né?
As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. As promessas são promessas de um Deus que não mente. Então, não sei se a Paty quer ficar com elas. Você já pegou? Você está esperta demais. Então, são as promessas do coração dele, para que a gente lembre que eu acho que a gente tem que ter amor e devoção a Jesus, mesmo que ele não prometesse absolutamente nada, nada, mas simplesmente pelo tanto que ele nos ama, por tudo que ele é, né? Por tudo que ele faz por nós, né? O tanto que ele derrama misericórdia, o tanto que ele cuida da gente, o tanto que ele nos escuta, né? Esse amor ao coração de Jesus. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Eu acho que a gente precisa aprender a ter essa confiança nesse amigo que ele é incondicional. Sábado, eu fui à missa cedo e eu já estou numa fase pesada de consultório, eu não consigo chegar em casa. Quem me acompanha sabe que eu não consigo rezar antes de 11, 11h30 da noite. E o ritmo acelerado, acordando às 5 da manhã, esse ritmo louco. E milhões de coisas para fazer, milhões de coisas, milhões de palestras, milhões de coisas para preparar. Aí depois que eu fui comungar, e eu estava com ele, né? Acabei de comungar, eu estou com quem? Você acabou de receber Jesus vivo, né? Então, como um amigo a gente conversa, não é? E chorei com ele, falei com ele: amigo, eu estou tão cansada, eu estou tão esgotada que humanamente, hoje o que eu preciso fazer, eu não vou dar conta. Humanamente, eu não darei conta. Mas eu vou colocar aqui para o Senhor, porque realmente eu não dou conta, é coisa demais, é muita coisa. Imagina, eu não sabia nem do que eu ia falar com vocês hoje. Nem ideia. Eu falei com ele: é tanta coisa para estudar, tanta coisa para pensar, é tanto menino para olhar, tanto me passando mal, o telefone não para, eu não consigo sentar, né? O telefone não para. É tanta coisa, né? Tanta coisa. Chorei com ele. Mas eu falei com ele: vai estar entregue, né? Eu não me pertenço, o tempo é do Senhor. O Senhor é o Senhor do tempo, né? De tanta coisa que eu tinha para resolver. Quando deu por volta de meio-dia, o que eu já tinha feito, deu para ficar à toa, eu tinha que chorar. Falei com ele, tenho vontade de chorar, eu falo: o seu amor é tão escandaloso, diante da nossa miséria. O Senhor fala: minha filha, eu vou te falar uma coisa, foi ele que mandou falar isso hoje, assim, do Sagrado Coração, que foi o que ele falou para Faustina: não vai para a palestra não, Faustina, que o que você vai escutar em 1 hora eu te dou em 1 minuto. Eu falei com ele: viver essa experiência de um Deus que é vivo, que escuta, que se compadece, que fala: tadinha, tão miserável, se eu não acudir ela não vai dar conta. E agir na nossa vida é de emocionar, é de chorar. Me fez chorar. Chorei e falei com ele: eu vou repetir para o Senhor o que São Paulo falou: o seu amor nos constrange. O amor que o Senhor tem por nós, eu falo, como a gente não pode ser capaz de trair alguém que nos ama tanto, que cuida tanto, que vela por nós, que está atento às nossas necessidades, mais imbecis, né, que a gente precisa, e ele está ali e fala: então é isso, você está preocupada? Está aqui, isso aqui, está aqui, isso aqui, está aqui. Respira. Então, quando eu trago isso para vocês, eu falo: experimentem. Experimenta. É possível. Experimenta o que é se entregar a Ele. Experimenta o que é ter Ele como seu amigo. Experimenta não precisar de esconder nada, de falar tudo, de falar: me ajuda, eu não estou dando conta. Quando eu falo com Ele: eu vou desistir dessa vida, vou desistir de um tanto de coisa, vou parar de falar, vou parar com isso, Jesus, estou cansada de passar estudando tanto, sábado e domingo, eu vou parar. Quando eu falo: eu estou morta, eu falo: eu te acalmo, eu te descanso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, a experiência com o nosso Deus, você não vai encontrar em lugar nenhum da sua vida. O seu consolo, o amparo, o colo, aquele que te restaura, que te põe de pé, que renova a sua força e fala: sou eu que te faço a cada minuto outra vez, sou eu que te restauro, sou eu que sou capaz de começar toda a história de novo por causa do amor. Pelo amor eu te busco, eu cuido, eu te alimento, te sustento até o nosso encontro definitivo. Que vocês, que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora, que viveu com Ele, né?
possa imaginar a relação que esteve, que gerou, possa nos ajudar a ter a graça de experimentar o que é viver uma vida que você divide com um Deus que é vivo, que você fala e Ele escuta e compadece. Que vocês possam experimentar esse amor tão grande, que é incapaz de conter dentro do corpo dele. Deus hoje busca pelo seu amor, pela sua presença, pela sua vida, por uma única razão, porque Ele quer te ver feliz. É o que Oséias falou para o amante: eu só quero que ela esteja bem, eu só quero que ela esteja feliz. Nunca duvidem disso. O que Deus quer para você? Que você seja feliz, que vocês tenham a coragem, a ousadia de corresponder a esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.